Pronto? Bom, boa noite. Nós vamos iniciar o nosso estudo com um certo atraso, porque a gente está tentando aqui organizar, tentando atingir um proveito, tentando atingir de maneira mais benéfica, não é? Trazendo recursos, trazendo mais assistência, trazendo mais campo de atividade aqui para a nossa live. Então a gente começa com um certo atraso, mas a gente vai compensar para que o nosso estudo possa correr num clima tranquilo. Os nossos companheiros que estão conectados aí através da internet, se possível nos dê algum retorno com relação ao som, com relação à imagem, por favor, mande alguma mensagem. Os nossos companheiros estão ali no suporte, colocando a atividade, colocando o nosso estudo na casa de nossos irmãos, tá? Que Jesus possa nos abençoar, que os nossos benfeitores amigos nos auxiliem, que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar no decorrer dessa nossa 1 hora de estudos. Lembrando que ainda estamos, numa fase de ajuste, de acomodação das coisas, tá bom? Mas com muita boa vontade e, claro, sempre com a assistência da espiritualidade, nós atingiremos o objetivo final, tá? Que Jesus possa nos abençoar e nós iniciamos a nossa atividade com o nosso companheiro Alan fazendo aqui já alguma introdução do nosso estudo. Boa noite a todos, Boa noite a todos que estão participando presencialmente e virtualmente. Queremos já de começo agradecer a presença e a participação de todos. Vamos lembrar aqui, para aqueles que não estiveram presentes, nos assistindo, que esse estudo, é um programa, Vivência Jesus, Kardec e Chico. É um programa, que o nosso irmão Braz, deixou conosco, que Jesus e os bons espíritos possam amparar onde ele se encontrar. E ele deixou para nós, para que nós possamos estar estudando com mais severidade, com mais vontade e mais devotamento, e aprendendo sobre a questão do Espiritismo. É um estudo dentro da revista espírita, das revistas espíritas, nos fala a respeito da organização do Espiritismo, lembrando que o Espiritismo nada mais é que o outro Consolador, prometido, que Jesus nos prometeu, que enviaria, que nos esclarece, para onde vamos, o porquê estamos aqui, o porquê das nossas imperfeições. Vamos lembrar, que é o ensinamento dado pelos Espíritos. Não é apenas uma religião, mas a aliança da ciência e da religião, nos traz todas as questões do mundo espiritual. Vamos agora, nesse momento, fazer a nossa oração. Primeiramente, agradecendo a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui, juntos estudando, adquirindo mais informações, mais conhecimento. Agradecer por tudo de bom que nos concedeste, Senhor. Pedimos que a assistência amiga espiritual se faça presente aqui, iluminando e amparando a todos os corações fraternos que estão nos assistindo, que estão presencialmente aqui. Possa o vosso olhar de bondade, o vosso amor, nos envolva a todos, Senhor. E que assim seja. Bom, só rapidinho aqui, o pessoal está mandando mensagem e pedindo o link do estudo. Se for possível pelo celular da Jéssica, mandar, não sei se é possível abrir aí o canal do Google Meet, que está sendo usado. Tem gente mandando aqui pedindo. Não sei como é que está essa parte aí. De informática eu entendo tanto quanto da vida espiritual. Não é mesmo, Joãozinho? Ou seja, quase nada. Muito bem, o tema nosso do estudo hoje será a ideia do nada após a morte. É a questão da Revista Espírita. É um artigo da Revista Espírita do ano de 1861. Muito bem, aqui, fala para nós aqui. Kardec começa falando para nós. O Espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele porque dele se necessita. E porque ele dá o que não dão as outras filosofias.
Conforme Alan começou comentando aqui para nós, né, dessa aliança da doutrina espírita com a ciência, a religião e também a filosofia, Kardec já coloca esse ponto fundamental, né? Primeiro, a doutrina espírita, né, nós sabemos vamos conhecendo isso através do estudo, que não deve ser imposto. A própria espiritualidade não nos impõe nada, né? Nós não vamos encontrar dentro das informações, dentro dos conceitos doutrinários, a palavra proibir alguém de fazer alguma coisa. Este conceito de vida de estar proibindo ou de estar obrigando alguém a determinada coisa. Não. Exatamente como nós vemos a expressão que Emmanuel conceitua para nós, a doutrina espírita, que é o libertador das consciências. E através deste libertar das consciências é que nós vamos nos aproximando, nós vamos tomando conhecimento, nós vamos adquirindo entendimento com relação às coisas da vida, que no nosso caso aqui, nos referindo ao Consolador prometido que o Alan citou aqui no início, não é mesmo? Então Kardec começa dizendo, o Espiritismo não deve ser imposto, de maneira nenhuma. Até porque, conforme nós vimos no primeiro estudo que nós fizemos, né, quando nós partimos para essa atitude, para essa modo de agir, muitas das vezes nós acabamos afastando aqueles que estão chegando, né, às vezes de maneira acanhada, de maneira ainda muito receosa, né, vão se aproximando da doutrina espírita. Por que muitos se aproximam assim, mas ainda se aproximam? Porque a doutrina espírita, exatamente como ele termina esse primeiro ponto aqui, ele nos dá algumas coisas a mais, e ousaríamos até dizer que são muitas coisas a mais que a doutrina nos oferece, nos propõe, que as outras filosofias não propõem, não dão, não expõem para a nossa consciência, para o nosso entendimento. Então, por isso, muitas pessoas vêm, às vezes por uma dor, por uma dificuldade, por uma enfermidade, por um problema, e a doutrina espírita tem explicação para tudo isso. Mas o que nós precisamos na condição como espíritas, né, é justamente desenvolver um entendimento do que oferecer a essas pessoas, do que colocarmos à disposição dessas consciências, desses novos companheiros que podem estar adentrando a doutrina espírita, estarem chegando à doutrina espírita, e não agirmos, né, com ainda um comportamento muito rigoroso, muito ferrenho, e acabamos às vezes tocando, né, afastando esses novos companheiros que podem ser companheiros úteis à doutrina espírita. Perdão, pode falar. É interessante, você comentou que a gente vai lembrar que nós, antes de reencarnarmos, né, aqui no plano terreno, nós recebemos, né, nós assumimos o compromisso principalmente com relação à doutrina espírita. Chico Xavier nos relata, nos lembra, que do momento que nos adentramos dentro da casa, nós selamos esse compromisso. Mas também nós devemos lembrar, como o Júnior nos fez lembrar, aqui no livro Educandário de Luz, de Chico Xavier e Espíritos Diversos, é um livro que nos instrui com relação à nossa maneira de agir e de como devemos fazer dentro de uma casa espírita. E fala justamente com essa relação. Quando a gente começa a trabalhar num grupo espírita, aqui principalmente na lição 21, Missão do Templo, Emmanuel nos relata que o templo espírita é uma essência, um educandário em que as leis do Senhor, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Mas por isso, não deve converter-se em um instituto de mera preocupação academicista. Ou seja, não devemos querer impor, como nosso irmão comentou, querer ensinar, porque até como nós vamos lembrar, Jesus nos diz que enviaria um outro Consolador. A doutrina espírita deve ser para consolar, e não para impor, e nem para querer que tentamos convencer as pessoas
de que elas devem agir dessa maneira ou devem devotar-se à nossa doutrina. Ela deve vir, como nosso irmão comentou, com amor, com boa vontade, com vontade mesmo, aquela ardente, com aquela fé no coração, aquela fé raciocinada que Kardec nos esclarece. Convém mesmo não entrar, Kardec prossegue aqui, convém mesmo não entrar em explicações com os incrédulos obstinados. Seria dar-lhes muita importância e os levar a pensar que se depende deles. Os esforços feitos para atraí-los os afastam e, pelo amor próprio, eles resistem na sua posição. Eis porque é inútil perder tempo com eles. Quando a necessidade se fizer sentir, virão por si mesmos. Então Kardec continua dizendo para nós aqui muitas das vezes essa questão desse embate que acaba se criando, né? Que é inconveniente isso, que é inútil até. E nós vamos imaginar uma situação comum do dia a dia, seja de trabalho, seja no campo familiar, né? Onde nós nos encontramos na rua, trânsito, qualquer local que nós nos encontramos. Nós vamos ver que a discussão em si, essa discussão que tanto nós às vezes vivemos, enfrentamos, criamos, geramos, ela é inútil, tá? A discussão com os companheiros do lar, discussão mesmo, tá? Essa discussão mais acalorada, não estamos falando de uma conversa, de um entendimento, tá? A gente se reúne para estudar numa casa, por exemplo, nós vamos estabelecer uma discussão, mas num sentido de conversa, de sentido de entendimento. Agora, essa discussão raivosa, né, negativa, essa não nos convém. E Kardec nos esclarece justamente, nos alerta com relação a essa atitude, com relação a esse comportamento, porque isso não é viável para nós. A doutrina espírita, como ele inicia o artigo falando, ela não deve ser imposta. É como a luz, exatamente como uma luz. Tá? Alguém se encontra num quarto totalmente fechado, tá? Na escuridão plena, se alguém acende uma luz de uma vez para ele, essa criatura vai continuar até cega ou mais cega ainda, tá? Não vai ter visão nenhuma, não vai ter entendimento nenhum. Assim primeiro, nós não somos portadores de luz ainda, não é mesmo? Nós estamos desenvolvendo, estamos trabalhando para isso, tá? Então nós não podemos querer impor, nem o Cristo agiu assim, com toda a grandeza da alma, com toda a sublimidade dos seus ensinamentos e de seu espírito, ele não agia assim, com extremo respeito, com extremo amor e carinho a todos nós. Ele nos aguarda até hoje, que nós nos disponhamos a ir de encontro ao Cristo, né? Ele não se impôs nem mesmo aos seus discípulos, nem mesmo àqueles que o procuravam. Então são esses ensinamentos que a doutrina vai nos oferecendo. Fugir ao embate, fugir à discussão, fugir à imposição. Até porque, como nós comentamos, nós ainda não estamos preparados para uma conversa mais aprofundada, para um entendimento mais aprofundado. A gente vê o Chico nos deu exemplo, a Luana lembrou a figura do Chico, né? O Chico, quantas vezes ele falava, né, colocando-se numa condição de ignorância, né, com relação às verdades da vida, às coisas de Deus, justamente porque respeitando as nossas dificuldades, para não deixar que se apresentasse toda a sublimidade também do seu espírito grandioso, mas sempre com muito respeito, com muito carinho, e colocando aquilo, né, que nós tínhamos condições, ou que temos condições de entender um pouco, de compreender um pouco. Até porque, né, Júnior, nós vamos lembrar que essas informações que nos são trazidas são justamente para o nosso esclarecimento. Se já fôssemos um espírito portadores da verdade, se já tivéssemos o conhecimento e o progresso da qual Jesus nos mostrou, nos exemplificou, Chico Xavier também, nós já não haveríamos a necessidade, né, de estarmos reencarnados nesse planeta e de estarmos nessa condição de estudando. Do momento que nós aprimorarmos, vamos lembrar, né, nós ainda vivemos em um mundo de provas e expiações, mas devemos, né, progredir, nos melhorar, tornarmos regenerados, evoluir, né, onde reinar o bem, a bondade, o amor
Mas para isso, é como Emmanuel Chico Xavier nos esclarece no caminho Verdade e Vida. É preciso que o espírito, quando adentra numa casa espírita principalmente, adentra dentro do espiritismo, tenha em si a consciência. Ele nos esclarece aqui, que a rigor os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar e de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. O que Manuel estava nos esclarecendo aqui, mais um tópico aqui da lição pedir. Ele vem nos falando: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabes o que pedes. Porque é muito comum nós queremos adentrar dentro da casa espírita e fazer da nossa maneira, pedir, quando na verdade nós estamos aqui para nos esclarecer e para, através do esclarecimento e do estudo sincero e devotado, a gente nos redimir e nos melhorar, burilar o nosso sentimento, nosso aperfeiçoamento. Kardec continua: enquanto se espera, é preciso deixá-los tranquilos, satisfeitos no seu ceticismo, que, acreditai, muitas vezes lhes pesa mais do que eles manifestam. Por que, pois, que digam a ideia do nada após a morte tem algo de mais apavorante, de mais pungente que a própria morte? Ao lado dos trocistas, encontrar-se-ão pessoas que perguntarão: que é isto? Esforçai-vos, então, em satisfazê-las, proporcionando-lhes explicações conforme as disposições que nelas encontrardes. Então, conforme a gente viu que o Alan leu para nós aqui no trecho de Emmanuel, falando da atividade, do trabalho que a casa oferece, a gente viu a expressão que ele usou ali, academicistas, né? Essa expressão que ele usou, academicistas. Ou seja, Emmanuel tenta mostrar para nós vamos tentando entender isso, que a casa ela precisa agir, ela precisa atuar da maneira mais simples possível. Sair desses padrões, desses conceitos que se cria com relação à religião, e também com as questões, no caso nossa doutrina espírita esclarecendo, mostrando para nós toda a verdade, os padrões de escola, academicistas, aquelas formalidades que nós encontramos por aí. A casa espírita deve estar de portas abertas, no sentido de acolher de maneira fraterna, de maneira simples, singela, todos os necessitados que entram nela. E nós que estudamos, que nos encontramos aqui numa casa, como hoje, numa noite como essa, somos criaturas necessitadas. Então, por que criarmos, né? Nós vemos Kardec vai falando para nós aqui, nós precisamos o quê? Trabalhar no sentido de satisfazer as necessidades. Nós somos criaturas necessitadas de entendimento, somos criaturas necessitadas da compaixão, da bondade de Deus, eternamente, e tentar oferecer a essas mesmas pessoas que buscam a casa, né, que buscam uma palavra, um conceito espírita, um conceito da doutrina espírita, um entendimento mais claro possível, mais lógico, mais razoável possível. Sair dessas posições que nós vemos até que Telésforo, né, o instrutor, fala através do Chico Xavier no livro Os Mensageiros, mostrando para nós que nós, na condição de espíritas, precisamos trabalhar, tá? Principalmente aqueles que têm uma atividade mais constante, uma participação mais constante na casa, no sentido de trabalhar a comunicação. Se levarmos em conta as dificuldades que nós temos, nós não trabalharíamos, nós não agiríamos, não estaríamos aqui, né? Todos nós, não julgamos aqui o nosso companheiro Alain, o Denner, não estamos julgando nem condenando a ninguém, mas todos nós somos portadores de enormes dificuldades, tá? Mas, se nós não nos colocarmos, conforme nós estamos vendo aqui com Emmanuel, e também o Telésforo fala para nós, no capítulo 5 dos Mensageiros, tá? Que é lição de apoio para este item da Revista Espírita,
se nós não trabalharmos através do estudo, tá? Através do estudo metódico, sistemático, constante, nós não vamos nos preparar para oferecer o entendimento, o esclarecimento. Nós não vamos adquirir o entendimento, o esclarecimento. Tá? Nós não deveríamos mais, talvez, se tivéssemos mais um pouquinho de compreensão, né, de estarmos ainda aguardando mensagens, notícias, ensinamentos do plano espiritual com tudo isso que nós temos aqui. Olha a nossa mesa aqui à nossa frente, o quanto ela está repleta de instruções, de ensinamentos. Então é isso que a casa precisa oferecer. Dentro de um campo de lógica que nós precisamos trabalhar, e só estudando nós vamos adquirir esse entendimento, né? E praticando, lutando, conforme o Alan falou, né? Contra as nossas imperfeições, burilando o nosso espírito. Porque se nós nos propomos ao estudo, se nós nos dispomos a isso, também uma informação que nós vimos no primeiro estudo que nós fizemos, o primeiro beneficiado seremos sempre nós. Os primeiros beneficiados seremos sempre nós. Não porque estamos aqui falando, mas porque estamos buscando a informação para estarmos repassando. Claro que isso aumenta a responsabilidade, e muito, mas somos os primeiros beneficiados. Não colocamos isso, até porque Kardec mesmo fala isso, né? Nos sintamos alegres, ele usa essa expressão, nos sintamos alegres de sermos os primeiros, mas porque nos colocando assim, nessa posição de queremos aprender, os Espíritos se valerão de nós, se aproveitarão da oportunidade que nós solicitamos, que Telésforo fala para nós no capítulo 5, tá? Numa Assembleia de Espíritos no plano espiritual, onde encontram-se reunidos lá inúmeros espíritos que faliram, tá? Que partiram do plano espiritual para a Terra, com o compromisso de estarem atuando no campo da comunicação através da doutrina espírita e falharam, não tiveram êxito. Nós precisamos lutar contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho e contra o egoísmo, que o Evangelho fala para nós em todas as suas páginas. O egoísmo e o orgulho e a vaidade. Ele se refere a esses vícios constantemente para nós. Os Espíritos nos alertam com relação a isso. Então Telésforo mostra para nós esse número imenso de Espíritos que faliram. E veja, nós aqui hoje encarnados, estamos sendo esclarecidos com relação a estes Espíritos que tiveram insucesso ao estarem aqui na Terra. Ou seja, isso é um alerta para nós, de que nós precisamos estar atentos, estarmos despertos para o compromisso que nós assumimos. Estou falando demais, eu acho. Não, mas é interessante, você comentou, né, para quem está nos assistindo, que aqui presencialmente ou virtualmente, é muito comum, até a nossa irmã Dodô comenta muito aqui nos estudos, que quando nós encontramos aqui na frente, trazendo a informação da doutrina espírita, muitas pessoas acham que nós somos perfeitos ou estamos aqui, somos melhores, mas não, muito pelo contrário. Estamos aqui porque temos a necessidade, né, como você comentou, e somos muito mais imperfeitos e necessitamos muito mais até mesmo de quem está nos assistindo aí aqui na casa espírita pessoalmente ou em seus lares pela internet, com essa relação de auxiliar o nosso próximo. Emmanuel, até nessa lição aqui também do Candado de Luz, continuando, ele fala que um templo espírita revivendo o cristianismo é um lar de solidariedade humana. Aí ele ainda cita uma passagem do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que, e depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão.
aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrareis fervor e fé. E ele no final que fala, espíritas, reflitamos, estudamos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. Ó, quando se fala do Espiritismo em geral, é preciso considerar as palavras que se pronunciam como grãos lançados a esmo. Como grãos lançados a esmo. Ou seja, vamos pegar agora até o período que nós estamos atravessando, até de um certo calor, né? A gente tem queixado muito com relação a isso. Precisamos tomar cuidado também para não ficar gerando pensamentos negativos, né? Muita negatividade, muito pessimismo, porque Deus sabe exatamente quais são as nossas necessidades, nós é que não sabemos ainda, né? E a gente pega aí os nossos agricultores, todos eles executaram o plantio, né? Confiantes na produção, confiantes de que a semente vai germinar, de que conseguirão ter êxito no final da safra, não é mesmo? Kardec usa essa expressão de lançar as sementes a esmo, né? Nós, não fazendo críticas aos nossos agricultores, até porque dependemos deles, mas nós precisamos o quê? Não estarmos preocupados com relação ao resultado. Vamos imaginar nós aqui, por exemplo, que é um problema que a doutrina espírita também enfrenta, né? O movimento espírita, não a doutrina, que ela é, como sempre se referiu o nosso companheiro, ela é intocável, né? Mas o movimento espírita tem muito disso, essa preocupação com números, com quantidade, né? A gente vê muitos oradores espíritas que têm essa como que uma meta para estarem falando em determinados eventos, eles exigem um número mínimo de pessoas, etc. e tal, tá? Mas não vamos ficar pego nisso não, porque isso não nos convém aqui. Mas nós não devemos estar preocupados com esses resultados. Conforme o Alan falou aqui, de oferecermos àqueles que também se propõem a isso, aos necessitados que buscam, nós vamos dar aquilo que nós conseguimos dar de nós, que nós já temos, exatamente o que, se eu não estiver enganado, o Meimei fala, né? Que nós damos o que temos. Tá? Nós não vamos dar além daquilo que possuímos, ou que nós não possuímos. Nós damos aquilo que nós temos. Tá? Mas não vamos nos preocupar com isso. Às vezes o companheiro nosso de atividade pode trabalhar na câmara de passe, ele dá um passe a alguém que lhe seja conhecido, ele vai estar preocupado se aquele passe foi proveitoso, ele vai procurar essa pessoa. Não deve ser essa a nossa atitude, o nosso comportamento. Será que minhas falas foram boas lá no estudo que eu fiz no centro, onde eu participei? Não deve ser essas as nossas preocupações. Claro que devemos nos preparar, devemos estudar, devemos nos informar com relação ao que estaremos expondo, ao que estaremos levando àqueles que se disponham a estar estudando conosco. Mas Kardec fala, não devemos estar preocupados, lancemos a semente, né? Até porque se nós fizermos a nossa parte, pelo menos um pouco da nossa parte, os próprios Espíritos nos falam isso, Deus fará o resto. É interessante que essa questão, como você comentou, da gente estar informado. Emmanuel, aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, nos relata que o Espírito, ele não se converteu ainda. Aqui está na lição, conversão, fala na lição número 15. Caminho, Verdade e Vida, né, Chico Xavier e Emmanuel. Aí ele nos relata que não é tão fácil a conversão do homem, como deveria ser, ou seja, aquela fidelidade a Deus, aos ensinamentos de Jesus. E ele ainda fala que muitos dizem eu creio nos seus ensinamentos, mas muitos não falam eu estou transformado, ou seja, aquela modificação
vivenciar aquilo que está aprendendo, aquilo que Jesus está nos passando, nos ensinando. Ele ainda citou um exemplo de Simão Pedro, que Simão Pedro demorou a passar por essa transformação. Mesmo ele passando, acompanhando sempre o Mestre, vamos lembrar que muitos dos seus ensinamentos amorosos, de amor, a explicação da sua boa nova, se passava dentro do lar de Pedro. Emmanuel nos relata aqui no livro. E ainda ele comentou que, por mais que ele visse os seus exemplos, viu cegos voltarem a enxergar, leprosos se curarem, mas quando falamos disso, vamos falar das enfermidades morais. E vamos lembrar também, ele citou o exemplo que vamos lembrar que no Boa Nova, Chico Xavier e Humberto de Campos nos relatam que ele negou a Jesus Cristo, né, quando ele foi preso, né, pelo exército lá, o Império Romano. E aqui nos relata, Emmanuel nos fala que seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Emmanuel citando isso em relação ao Simão Pedro, mas nos dando um exemplo também de como nós devemos agir. É o que nos falou aqui, nós devemos fazer os nossos sacrifícios pessoais, lutando contra nós mesmos, contra nossas imperfeições, os nossos defeitos, procurando modificar as nossas atitudes, revendo, né, as nossas atitudes, como nós agimos perante os nossos semelhantes. E aí no final ele remata, trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o verdadeiro testemunho. E para nos auxiliar com relação ao entendimento do estudo da noite de hoje, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 5, a parábola do semeador, onde Jesus vai nos ensinar que a semente do Evangelho, seus ensinamentos, os seus exemplos, alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. À medida que eu for lendo aqui a parábola, gostaria de pedir aos companheiros que fôssemos refletindo com muita atenção, pois essa parábola nos traz um ensinamento de que nós, independente de espíritas ou não, devemos sim frutificar. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Então a gente vê que quando Jesus, saiu, nos traz o ensinamento que nós devemos sim estar dispostos, a sermos semeadores do seu Evangelho, semeadores dos seus ensinamentos. Reuniu-se uma grande multidão, ou seja, aquelas pessoas que buscaram o Cristo, que se dispuseram a ouvir ali os seus ensinamentos. E aqui estamos nós, com o compromisso firmado, dispostos a esse pequeno período de tempo a ouvir os ensinamentos do Mestre. E aqui ele começa dizendo que uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros levou. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha
profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outro 60, outros 30. Então a gente observa que Jesus cita, né, e para a gente compreender essa parábola de uma melhor maneira, entendemos Jesus como o semeador. Aquele que está ali para distribuir as sementes. E as sementes seria o seu evangelho, as palavras, os ensinamentos que ele trouxe e que ele exemplificou. E quando ele cita os diferentes solos, ele está fazendo referência àqueles que estão recebendo os seus ensinamentos. E aqui na parábola ele fala, alguns não vão ser tocados. Não vão ser tocados. Outros, por ainda não se sentir, né, em condições de entender as máximas do Cristo, ou com disposição de entender as máximas, também não vai germinar semente alguma. Outros vão até compreender os seus ensinamentos, vão participar, mas as dificuldades, o apego aos bens materiais, vão causar empecilho para que essa semente dê fruto. E aqui ele fala no final, que outras deram frutos. Então é justamente o que o Mestre espera de nós, que possamos dar frutos, que possamos exemplificar, que possamos transmitir, seja na casa espírita, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, as máximas, os exemplos. E trabalhar isso todo dia, todo momento, com esforço, com disciplina, para que nós nos tornemos semeadores do seu evangelho. E aí Jesus disse isso, né, aquelas pessoas que estavam ali à margem, e depois ele se vira aos discípulos que está junto com ele ali no barco, e continua: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, aos cuidados deste mundo e à ilusão das riquezas, sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Essas anotações a gente encontra em São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, capítulo 13, versículo de 18 a 23. Então, a gente percebe o quanto o Cristo, de certa forma, já nos alertou. Estou aqui, distribuindo as sementes, o meu evangelho, a palavra do reino de Deus. Mas digo a vocês, essa semente, ela vai frutificar de diferentes formas. E, em alguns, ela ainda não vai frutificar. E nós temos também essas diferenças entre os espíritos, entre os espíritas, aqueles que buscam exemplificar, aqueles que estudam os ensinamentos da doutrina,
do seu evangelho, mas não praticam. Os que estão ligados aos fenômenos e às coisas materiais. Então a gente tem isso também dentro do grupo, dentro da casa espírita. E aí fica a conclusão para a gente refletir. Jesus nos entregou a semente, as máximas do seu evangelho. Nós temos dado os frutos? Nós temos correspondido? Nós temos germinado? Nós temos exemplificado, repassado esses ensinamentos? É interessante que, com relação à palavra do semeador, nós somos esses semeadores, né? Nós aqui que participantes de um grupo espírita, que estamos dentro da doutrina espírita, se nós formos analisar dentro do estudo do que Kardec passou para nós, que o espiritismo não deve ser imposto e não devemos ter a pretensão de querer convencer as pessoas. E também a questão, quando o Emmanuel cita a conversão do espírito, ou seja, querer vivenciar os seus ensinamentos de Jesus. Através do nosso exemplo, das nossas boas obras, né, Júnior? A gente vai estar mostrando às pessoas, as pessoas vão estar nos observando e eles vão se tocar. E através da nossa modificação, porque se nós chegarmos para uma pessoa e querer convencer, é o que Kardec nos explicou, nós vamos afastá-los. Mas se nós semearmos o bem, nos convertendo, procurando só fazer coisas boas, praticar o bem e ter boas atitudes perante a humanidade, perante as pessoas, vão ser modificados, vão ser tocados através do exemplo e estaremos, né, de uma certa forma, né, atraindo elas, né, para o compromisso também. Enquanto o Denner lia esse trecho do Evangelho aí, aqui pairou um silêncio aqui, rapaz. Que coisa, hein? Deve ser muita reflexão mesmo nas nossas necessidades. Olha, Kardec continua ainda até fazendo referência aqui do que o Denner leu para nós. Ó. No número, com relação às sementes, muitas caem nas pedras e nada produzem. Mas se um único tiver caído em terra fértil, julgai-vos felizes. Cultivai-a e estareis certos de que essa planta, frutificando, terá renovos, ou renovos, né? Renovos. É exatamente um estudo que nós tivemos a oportunidade de assistir uma vez do Carlão, né, lá de Uberaba. Eu lembro que ele começou o estudo usando uma semente de abacate. Uma semente de abacate. Ele perguntou o que nós, né, que estávamos ali presentes, víamos, enxergávamos ali. Ele colocou aquela semente sobre a mesa e falou, a maioria respondeu, uma semente de abacate. Talvez alguns mais iluminados ainda falaram, eu vejo uma árvore, né? E o Carlão ele foi até mais longe um pouco, ele falou assim, eu vejo uma floresta, e a realidade, né? Porque se tivermos a paciência, né, ou se atingirmos, né, essa paciência que o Cristo coloca aqui para nós, né, que Ele exemplifica, né, que Ele vive, de esperar, que é isso que o Cristo tem feito, tem nos aguardado, porque apesar de Ele ter vindo até nós, Ele veio para nos dizer, vinde a mim, tá? Ele não falou, eu vim para ficar aqui. Ele chegou e disse, vinde a mim vós, né? Que sofreis, homens de boa vontade, que estáis cansados, usando vários termos, várias expressões para nos convidar ao trabalho, né? 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, nós estamos nos dispondo a isso, a esse trabalho de regeneração. E é interessante, tá? Com relação a essa preocupação das sementes, que nós não devemos ter mesmo, Telésforo coloca para nós também nesse capítulo, nós fizemos aqui algumas anotações com relação a este trabalho, a este compromisso que nós temos, né? Tanto para aqueles que nos ouvem, que não têm uma frequência na casa, que não têm uma atividade ligada à casa espírita, né? Mas que vão lá às vezes, esporadicamente, tomar um passe, ouvir um estudo. Olha o que ele coloca para nós falando com relação ao que nós estamos vivendo hoje, tá? No livro Os Mensageiros.
que deve ter aí algo em torno de uns 60 anos esse livro, eu acredito. Ele coloca para nós falando da questão da criminalidade, que ela vem ainda aumentando. Nós estamos, isso é visível, né? Ele faz para nós referências à questão dos crimes que são cometidos, né? Crimes de guerra, por exemplo, que até então na história da humanidade não se tinha visto algo dessa espécie. São os problemas que nós temos atravessado hoje. Ele fala para nós, a criminalidade aumenta, ele coloca, tá? Não fazendo aqui um alerta negativo, pessimista, não, mas chamando a atenção nossa, justamente para isso. Por quê? Ele fala, destaca para nós a questão da comodidade, da modernidade, da tecnologia que cresce, e isso também é visível, isso também é nítido aos nossos olhos. A tecnologia, o quanto ela caminha aceleradamente, visto que nós, né, estamos numa casa espírita aí há alguns anos, é a primeira vez que nós estamos vendo, né, atividades como essa. Vivemos isso, né, experimentamos isso no período de pandemia, ou seja, nos valendo do recurso, da tecnologia, da modernidade à nossa disposição. Mas ele destaca que essa modernidade nos tem causado algum prejuízo. Né? Por quê? Por conta da comodidade, que é o que ele destaca, que é o que ele propõe, para que a gente possa analisar. Ele fala isso para nós, ó, a criminalidade cresce. Aí ele destaca aqui também, ó, homicídios, suicídio, tragédias conjugais, desastres do sentimento, as greves. Ele coloca para nós as greves, ele faz esse destaque das greves. Veja, são escolhas nossas como sociedade. Se observarmos friamente, ele vai colocando aqui, né, nós vamos ver que são pontos negativos, porque a greve gera tumulto, gera atraso, gera falta, gera às vezes essa agitação que nós vemos, né? Vou usar um exemplo simples aqui. A questão, por exemplo, de uma greve na linha automotiva. Aqueles que têm condições de comprar carro vão correr, vão comprar, aqueles que vão querer às vezes não vão conseguir. Ou seja, esse clima negativo que se cria, que se acaba estabelecendo. Revoluções, impulsos revolucionários da indisciplina, a sede da experimentação inferior, que ele coloca aqui para nós, as chamadas novidades, tá? Experimentar coisas novas. Olha o que nós temos optado, olha o que às vezes a juventude, né? Nós somos jovens aqui, se somar nós três aqui, capaz que não dá 50 anos ainda, né? Homens maduros se dispondo, né, se propondo a situações de indisciplina ou, conforme ele coloca aqui, né, experimentações inferiores, inquietação sexual, moléstias desconhecidas, todos os dias quase, não é? A nossa ciência apresenta uma nova enfermidade, uma nova infecção, uma nova moléstia, a loucura invadindo os lares humanos. Ele finaliza essa pontuação que ele faz na explanação aos espíritos desencarnados, tá? Nessa comunhão que ele se encontrava com espíritos que haviam falido, vamos relembrar, tá? E André Luiz acompanha e traz para nós essa informação. Então, são pontos que ele vai colocando e que nós precisamos refletir, que nós precisamos estar atentos. Ou seja, nós aqui estamos repassando essa informação aos que estão presentes aqui, aos que nos acompanham pela internet, não preocupados com o resultado, não deve ser essa a nossa atitude, mas os nossos companheiros que também ouvem e refletem junto conosco, precisam tirar aí, né, pensamentos que sejam benéficos, que auxiliem, para que a gente não caia, né, nessas ciladas que o mundo inferior, que o plano inferior, que nós aqui encarnados estamos tão próximos, tem gerado, tem proporcionado para nós aqui, criaturas encarnadas.
precisamos o quê? Tentar estabelecer um contato de nossa mente, né? Um contato de nossa consciência com planos mais elevados. Sabemos das dificuldades, tanto das que nós temos, quanto das que nos rodeiam, mas nós precisamos trabalhar por isso, né? Vamos levar em consideração as expressões de Emmanuel e também, né, as informações de Emmanuel e também o período que nós estamos vivendo, né, do Natal agora, da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, que o plano superior se aproxima um pouquinho mais de nós, né? Justamente porque nós alimentamos digamos, melhoramos um pouquinho o nosso padrão, tá? Os nossos pensamentos conseguem dar uma leve elevada, num sentido de fraternidade, de carinho, às vezes algum sentimento de arrependimento que possa nos visitar, tá? Então nós precisamos aproveitar esses momentos, nos valermos constantemente do que a doutrina espírita nos tem proporcionado. É interessante, você comentou no final, que ele comentou sobre a loucura do lar, né? É importante a gente refletir, falar sobre a informação, da importância do nosso lar, né? Quanto a essa questão da loucura, né? Nós vamos lembrar, né, que Jesus, no livro Jesus no Lar, né, Chico Xavier, né, e Lúcio, nos informa, né, que o lar é a primeira escola da alma, é o templo sagrado. E Emmanuel Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, nos esclarece que de todas as instituições que existentes no planeta, nenhuma é mais importante na sua edificação moral do que o lar, do que a família. Jesus também, no livro Jesus no Lar, nos conta, lá o Chico Xavier nos conta a respeito sobre lá onde foi executado o primeiro culto do Evangelho, né, no lar de Pedro, em um lar. O primeiro culto evangélico cristão foi feito dentro de um lar, nos trazendo a importância de nós evangelizarmos o nosso lar, para que não haja, né, essas loucuras como ele nos citou, né? Porque tudo que acontece, tudo que o nosso companheiro Júnior deu para nós aqui, essas informações que ele trouxe, são consequências justamente de um lar, né, desequilibrado, né? E porque falta essa evangelização, e é importante para nós, né, principalmente para o espírita, porque é a primeira escola do espírito, é lá que nós vamos começar a dar o nosso testemunho, a estarmos pondo em prática aquilo e que nós aprendemos, principalmente dentro da doutrina espírita. E temos que estar, né, com essa responsabilidade de evangelizar, né, os nossos lares, né? E no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, na lição 51, no solo do Espírito, faz algumas comparações para facilitar o nosso entendimento, a nossa reflexão, dizendo que no campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. E aí ele cita homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, parasitas, charcos, furnos, superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens servidouros, homens erosões, homens abismo. E aí ele continua, que não é de todo ruim, também tem um lado bom, mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de ponto
que espécie de terreno estamos sendo nós. Então ele nos chama a atenção para a gente observar, né, os vários tipos de terra, citando aqui os homens. Também nos chama a atenção que não é de todo ruim, tem aqueles também que estão na seara, que estão frutificando. E fala também para a gente poder fazer a nossa avaliação. Se a nossa atitude perante os outros, como que está sendo esse terreno, e como que estamos sendo vistos, como estamos sendo exemplificados. E aí ele vai finalizando aqui, ó, este artigo. Ó. Para alguns adeptos, a dificuldade é responder a certas objeções. Poderíamos até colocar que é uma condição quase que geral ainda, né? Primeiro, lembrando, né, que nós não somos portadores de um conhecimento profundo de doutrina espírita, somos verdadeiros iniciantes, que é até aqui um dos itens, né, do nosso estudo, iniciantes da doutrina espírita. Então nós precisamos justamente isso, estudar. Se o próprio Kardec se valeu dessa atitude, né, ele mesmo fala, muito estudei, muito observei, muito analisei, muito refleti, ele fala para nós. Então nós temos que seguir o mesmo caminho. A leitura atenta, ele fala, responder a certas objeções. A leitura atenta das obras lhes fornecerá os meios, ou seja, estudar as obras espíritas. E aí nós temos um caminho muito seguro, né, de estudos. As referências que nós trouxemos essa noite fazem parte, né, deste capítulo de estudos que nós estamos iniciando aqui. Então nós temos obras de Chico Xavier que são de extrema segurança para o nosso entendimento, são de extrema segurança, porque Kardec também destaca isso para nós conhecermos um trabalho de um médium. Ele está relacionado diretamente a essa pessoa, a este médium, a este indivíduo, e aí nós vemos o extremo carinho e amor e devoção de Chico Xavier em favor da doutrina espírita, né? Toda a sua vida foi vivida em favor da doutrina espírita, um trabalho mediúnico limpo, né? Claro e objetivo, no sentido de nos trazer todas as informações que nós tínhamos necessidade. A gente tem muito essa preocupação com a questão da mediunidade, é muito comum isso, as pessoas às vezes que não conhecem doutrina espírita, acham, né, ou estabelecem esse conceito de que um espírita tem, né, relações, vamos dizer assim, quase que íntimas, né, com o espírito desencarnado, ou seja, a questão da mediunidade, tá? Como nós temos a relação de encarnados com os nossos amigos. As pessoas acham que o espírita necessariamente tem esse contato direto com os espíritos, falando na questão do fenômeno mediúnico. Até uma situação que nós já vivemos isso, de familiares nossos, de amigos nossos, que chegavam para nós e perguntávamos com relação ao nosso companheiro Brás, se o Brás via as coisas. O Brás vê as coisas, Júnior? Eu falo, eu acho que não, porque ele usa até óculos. E eu respondi assim porque eu sou muito perturbado, tá? Mas cria-se essas ideias, cria-se esses conceitos. Então a Casa Espírita, Vicente de Paulo tem que ter um médium, Joana d'Arc tem que ter um médium, Maria de Nazaré tem que ter um médium. E nós vamos hoje começando a compreender que às vezes essas atividades já começam, não que não tenham valor, não é isso, mas estamos falando do cuidado, estamos falando de uma atenção. Por que o Alain, que tem todas essas informações que ele trouxe para nós aqui, vai querer esperar do Denner, o nosso médium aqui da casa, que ele traga novas mensagens de espíritos? Então, no livro Consolador, que é uma pergunta que foi feita a Emmanuel, pergunta: os agrupamentos espiritistas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Nas reuniões da doutrina, os médiuns são úteis, mas não indispensáveis. Tá? Ou seja, se nós estivéssemos aqui preocupados no final da nossa atividade aqui receber uma carta, isso seria dispensável.
tá? Isso não teria necessidade. Por quê? Porque olha o tanto de informações que nós estamos nos valendo aqui já. Para que mais coisas? Né? Vale lembrar, né, que Chico Xavier nos esclareceu que temos conteúdos de estudos para mais de 500 anos. Então, temos todas essas informações que nós precisamos estudar, ainda estamos engateando, né, dentro da doutrina espírita, com relação aos ensinamentos do Cristo, com as informações que são trazidas para nós, e ver a nossa responsabilidade, como devemos agir. Emmanuel até nos esclarece também no livro Consolador com essa questão, que o espírita deve ter um estudo muito sério dentro do campo de todas as informações que tem, para que ele aprenda realmente e vivencie o cristianismo, o espiritismo, o redivivo. Ele tem que ter esse estudo sério, né? Os médiums são úteis, mas não indispensáveis, porque somos obrigados a ponderar que todos os homens são médiums, em que, no caso Emmanuel, até se vale da informação de Kardec, né? Que todos nós somos médiums, porque temos um contato, mesmo que desconhecido, com o plano espiritual, ainda mesmo sem tarefas definidas. Nesse particular, podendo cada qual sentir e interpretar no plano intuitivo a palavra amorosa e sábia de seus guias espirituais no imo da consciência. Então nós já vamos ficando por aqui. Mais uma vez nós agradecemos os nossos companheiros aqui do podcast Garimpo, que estão também colaborando conosco hoje, agradecendo aos nossos companheiros aqui presentes fisicamente, tá? Aos nossos companheiros pela internet, e agradecemos acima de tudo a Deus pela oportunidade do estudo, e o Denner fará o encerramento para nós. Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos até o Divino Mestre, agradecer a presença dos Espíritos benfeitores que nos auxiliaram quanto às reflexões dos ensinamentos, das máximas, pedindo sempre a proteção a todos nós, encarnados e desencarnados, que Jesus possa confortar o coração de todos. Que assim seja.